né? Flores. Bom, hoje, esse nosso encontro, que eu acho que é o terceiro, se não me engano, né? Vamos voltar para encerrar a questão, comentando mais um pouco ainda sobre a questão de Kyoshi-sama, né? Mas é com um livro chamado Manual do Novo Líder que Vive para Meishu-sama. Bom, vamos começar então com uma introdução, com o intuito de formar elementos que sejam realmente participantes ou ativos na obra divina. Este manual foi elaborado pela sede da MOA, que cria a verdadeira civilização, em 1992, ano que se encerra uma grande etapa. Finalmente, a Igreja Messiânica Mundial e a MOA formaram um só corpo para estarem concordes com o processo do Programa Divino Mundial de Meishu-sama, que se inicia do Sol primordial e espiritual de Hakone, entrando numa etapa de verdadeiro desenvolvimento. Entre os ministros jovens, existem aqueles que, durante o conflito, né, lembra que negócio em 1900 quando houve a unificação, depois houve uma tomada de conflitos, né? Então, tem jovens que nem chegaram a conhecê-lo, souberam de nada, né? Então, a Tohō no Hikari, que está fazendo que fez essa organização dessa fonte aqui, né? Ela fala então que diante dessas circunstâncias, logicamente torna-se indispensável a colaboração concreta daqueles que tomaram parte da obra divina desde a época de Meishu-sama, os que, ultrapassando o conflito da Igreja, ocupam atualmente posições centrais na obra divina como dirigente, e dos que dedicaram durante longos anos ricos em experiências e que fazem parte da comissão de impulsionamento. Naturalmente, há diferença de posições, idades, circunstâncias. Porém, gostaríamos que, buscando mais uma vez os ensinamentos de Meishu-sama, todos unissem seus sentimentos no desejo de dedicarem juntos na grandiosa obra divina. Então, essa foi uma introdução que a Tohō fez no escrito desse livro chamado Manual do Novo Líder que Vive para Meishu-sama. O índice, ele é formado por, praticamente, são 3 capítulos e tem um prólogo, né? O prólogo é o que a gente vai tirar mais itens, mais pontos para a gente se dedicar. Porque tem vários pontos, eu não vou tratar de todos os pontos. Principalmente, por exemplo, o 3º capítulo, se não me engano, ele só trata de 2 pontos dele, né? Já no 2º capítulo, a gente trata de 4 pontos. Agora, já no capítulo 1, então, a gente só trata de 1 ponto só, 2 pontos. No prólogo, não, a gente trata de 6 pontos. Então, do prólogo, são 7 pontos, a gente trata de 6, só não trata da construção do templo de Komyo né? Então, vamos começar falando sobre acreditando no significado fundamental da fé. Então, esse livro começa falando sobre isso. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eles falam, apesar da nossa indignação diante da tomada do templo messiânico, então vocês lembram que em abril de 1986 houve essa tomada do templo messiânico, através da violência, que eles acham que foram pela violência, por um grupo dissidente que perdeu a verdadeira fé. Encaramos o fato como vontade divina. Assim reunimos num santuário Komyo de Hakone com a fé centralizada em Meishu-sama. Então, isso foi em 1986.
5 anos depois eu me tornei membro, eu logo depois estava indo para o Japão, e eu vi isso na prática, que lá em Hakone pertencia a esse grupo, né, que hoje é a Torro, e teve muita briga com o pessoal que era, esse é do Kawai e o outro era do Watanabe. Então, houve muita briga em relação a isso, e briga física mesmo, né? Então, aqui fala que esse santuário foi inaugurado em outubro de 1971. A sua instalação, contudo, não estava totalmente adequada, pois em dias de chuva, vendaval e, sobretudo, em época de frio extremo, incluídas as más condições de acesso, a peregrinação tornava-se muito difícil. Não obstante, demos continuidade à busca da vontade divina, estabelecendo uma fé que talvez pudesse ultrapassar tal circunstância. Naquela ocasião, nós que somos o verdadeiro corpo da igreja, éramos chamados da sede de reconstrução. Quer dizer, a Torre foi chamada de reconstrução anteriormente. Diante do violento bloqueio a nós impostos, unimos nossos corações e levantamos cheio de fé na construção do templo cômio, indicado por Meixo Sama. Eu tive lá naquela ocasião, acho que já falei isso, e era assim, era uma coisa que era meio rudimentar, né? Quer dizer, e ali só podia entrar, eles não deixavam, nós éramos do grupo do Isonomê, o Isonomê, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil era ligada ao Isonomê, e então nós éramos considerados inimigos, porque tínhamos feito, segundo eles, aquela violência de tal forma que tomamos o templo de Atami, né? Então Atami ficou, chamar assim, com a gente, e eles ficaram com o Hakone, né? Aí vem um outro ponto do prólogo que chama assim, buscando exclusivamente Meixo Sama. O que eles quiseram dizer com isso? Eles falam assim, nessas circunstâncias, em 1º de maio de 1989, portanto, 3 anos após a posse violenta do templo messiânico pelo grupo rebelde, tendo como vontade geral de todos os missionários, integrantes e membros acolher o conselheiro Kawai, que era da Torro, como orientador do movimento de reconstrução, solidários às suas orientações, tomando a decisão de seguir o caminho da absoluta fé em Meixo Sama. Então você vê que, já falamos isso no primeiro, se você lembra disso, né? Que a Torro, estou chamando Torro porque ganharam vários nomes, isso vai ficar confuso não falar. Então a Torro atual, teve outros nomes no passado, né? Ela sempre então buscou a fé em Meixo Sama, enquanto que esse outro lado, né, que é o lado do Isonomê, que hoje a Igreja Messiânica Mundial do Brasil está com ele, fechado, né? Eles ficavam muito mais com o Kyosho Sama. Bom, um outro ponto foi transformar tudo em ritmo da era do dia. O que fazer para que a agricultura natural, que atua como uma das colunas de salvação da humanidade, seja expandida para a sociedade? Ainda será que o Jorei terá serventia para salvar verdadeiramente a humanidade se continuar de forma como está, sem sair nem um pouco da linha de conduta de até o presente, ou seja, desenvolvida somente, o Jorei, como uma ação religiosa? Eu vou falar isso em outro livro deles, eu vou falar especificamente sobre essa questão, que eles falam sobre isso. Então vocês vão ver que eles querem uma coisa que o Jorei não seja simplesmente uma ação religiosa. E por isso que ele institui o Moa. Mas eu vou falar isso lá. Tem a Torro, que é a parte religiosa, e a Moa, que não, a parte mais científica. Assim. Ainda será que o Jorei terá serventia, tal? O que fazer para evidenciarmos o Jorei como verdadeira ação de salvação? O que fazer para estabelecermos o Jorei como medicina japonesa, sem que careça do seu aspecto religioso? Viemos realizando sucessivas reformas e melhorias no funcionamento da organização e nas atividades de cada setor, como a Moa Sangetsu, a Moa Comércio, o Museu de Belas Artes Moa, a fim de manifestar o que é a força ultra-religiosa, que esteja de acordo com os desejos de Meixo Sama. Então, a Torro, nessa
desde aquela ocasião, eles já se ficavam fixados mais na questão da ultra-religião, né? Depois a gente vai falar aqui na frente da divindade Meixo Sama, enquanto que o grupo Isonomia já não era tanto assim. Os membros se restringiam à fé em família, para proteger apenas a fé dentro da família, sem que se empenhar na construção de uma fé em que toda a família visasse a salvação das pessoas ou a formação de uma sociedade paradisíaca. Isso, quando eu estive lá, eu senti isso. Quer dizer, as pessoas são mais preocupadas, não são tão preocupadas de ir a uma unidade religiosa, não. São preocupadas mais, eles têm lá o santuário dele dentro de casa, que às vezes são muito tradicionais, às vezes ainda é um santuário budista, né? Bom, outro ponto dentro do prólogo ainda, a chegada da época de desenvolver verdadeiramente a obra divina. Dessa maneira, buscando exclusivamente Meixo Sama, ultrapassando a grande purificação da igreja e dando espaço para a formação de uma organização que cria a verdadeira civilização, chegamos a uma época que se desenvolve verdadeiramente a obra divina. Então, a Sotorro está escrevendo isso aqui na década de 80. Então, você está vendo assim a questão que eles são centralizados em querer criar a verdadeira civilização, a outra religião, não centrado em Meixo Sama, entendeu? Enquanto que o outro lado, do qual hoje a gente fazia parte, né, vamos falar assim, era um lado ligado mais a Kyosho Sama, mais a religiosidade, né? Não tão preocupado com a criação da civilização. Nesse momento em que adaptamos a obra divina de Meixo Sama, que se expande ao mundo, está pronto o sistema para a criação da verdadeira civilização em escala global. Podemos ter a convicção de que acabamos de entrar na verdadeira fase de construção, pelas próprias mãos e coordenação de Meixo Sama a partir do mundo divino. Já está faleceu. Você vê como está centralizado o Meixo Sama, né? Bom, um penúltimo ponto sobre o prólogo é por que buscar os ensinamentos de Meixo Sama neste momento. Por que buscar os ensinamentos de Meixo Sama neste momento? Naquele momento, até agora não. Entrar na verdadeira etapa de construção significa que nós, como instrumentos de Meixo Sama, recebemos o encargo da parte essencial do processo do programa divino. Entramos numa etapa em que precisamos compreender, olha agora, perceber melhor os desejos de Meixo Sama de modo mais direto através dos seus ensinamentos. O objetivo da unificação da igreja, aquele de 1971, né, tal, por aí, não foi senão de divulgar Meixo Sama ao mundo. Os dirigentes das igrejas conseguiram a unificação abrindo mão de tudo, lembra? Eu não estou para repetir isso, não acabo dando. Mas era formado por várias unidades, várias igrejas. Cada um comandava como queria. A unificação foi para centralizar isso aí. Muitos ficaram descontentes porque tiveram que submeter a essa centralização. E alguns não se submeteram. Bom, abrindo mão de tudo e unidos com os membros, criaram as condições para trabalhar centralizados no solo sagrado. Apesar da concretização da unificação da igreja, ela se viu mergulhada em um conflito interno. Com este fato, os dirigentes missionários, integrantes e membros sentiram-se feridos, desorientados, angustiados, e depois, quando Kyosho Sama, que era a terceira, né, se afastou e ficou numa posição de observação, a igreja conheceu seu pior momento. Hoje nós estávamos com o quarto. Por mais que tivéssemos empregado a fé em Meixo Sama, ou nós disséssemos ligado diretamente a ele, todo o acontecido serviu para fazer uma reflexão de como estávamos
encarando ele mesmo, Sama, levianamente. Bom, repetindo cada qual a sua ideia baseada na justiça menor, com opiniões subjetivas centralizadas em si mesmo e como resultado de investidas insistentes, seja dentro da igreja, na mídia, no fórum, e sem saber quando dar-se-ia o fim da crise, a igreja dividiu-se em 3 grupos. Né? Isonomei, Tohono-Hikari e Sunono-Hikari. Hoje o atual quarto líder está com a Sunono-Hikari. E a Isonomei, que se degradava, agora estão unidas. Né? Unidas, quer dizer, não temos Kyoshi Sama como referência. Né? Por mais que apregoassem reciprocamente a justiça, só se machucavam mais e mais. Ao nos manifestarmos externamente, os de bom senso se afastavam. Os que nos procuravam eram apenas os aproveitadores dos bens da igreja. Isso ocorreu porque tudo havia se iniciado pelo ocultamento e destruição de Meixo Sama. Né? Isso a gente não tem controle. Deixa eu só falar. Alô? Oi? Tudo? Bom, houve a eclosão de um conflito interno da igreja e revelamos a nossa confusão, ou a nossa inexperiência na fé, porque todos nós, missionários integrantes, tínhamos nos distanciado do Meixo Sama. Lembra? Não vou repetir de novo assim, mas só para lembrar que Nidai Sama veio ocupar, né, com a morte de Meixo Sama, aí começou a já fazer uma certa distanciazinha. Né? Por mais que falemos em fé e Meixo Sama, uma pessoa com uma fé frágil acaba por se afastar, movida pelo egocentrismo e ambição. A pessoa com fé centralizada em si mesma perde o seu rumo e passa os seus dias ociosamente. Isso acontece muito. Nós passamos por angústias e sofrimento, fizemos enormes sacrifícios, mas, graças ao conflito, despertamos para uma correta fé. Para cumprirmos a missão de religiosos no cotidiano, levar uma vida espiritual que tenha caráter eterno, é preciso que recebamos uma força denominada luz de Meixo Sama. Através da prática dos ensinamentos, é preciso obter milagres, seja no dia a dia ou nas nossas atividades junto à sociedade. Para tanto, é necessário conhecer corretamente Meixo Sama. Como era Meixo Sama? De onde provém a força de salvação? Existe a indicação da vontade divina de que é preciso cada um buscar mais uma vez Meixo Sama e seus ensinamentos. Existe a indicação da vontade divina de que é preciso cada um buscar mais uma vez Meixo Sama e seus ensinamentos, empenhando-se até que eles se gravem firmemente em nossas almas. Gravar os ensinamentos em nossas almas. Como todos os missionários foram atraídos pela afinidade com Meixo Sama, e possuem a missão de devotarem toda a sua vida a ele, Meixo Sama, enquanto todos os missionários integrantes não reformularem totalmente seu pensamento, dificilmente conseguiremos criar uma entidade que não enfrente conflitos uma outra vez, e muito menos uma maneira correta de atacar o trono de Kyoshi Sama. Tudo deve começar pela busca e prática constante dos ensinamentos. Tudo deve começar pela busca e prática constante dos ensinamentos, que representam os desejos de Deus, acreditando verdadeiramente que Meixo Sama veio como o último salvador deste mundo, para que não volte a ocorrer novamente o conflito dentro da nossa entidade, ou se porventura isso vier a acontecer, se o encararmos como purificação e buscarmos ensinamentos, fazendo um julgamento correto, tomando medidas corretas, com fé absoluta em Meixo Sama.
firmemente arraigada em nossas almas, não sofreremos maiores problemas. Você vê desde aquela época que a Tohono no Hikari tem batido nessa tecla. Já estamos numa época em que cada um de nós pode receber uma força maior na alma através dos ensinamentos, A permissão de nos purificar, de elevar espiritualmente, receber força para agir e permissão para obter milagres e desenvolver. Antes de tudo, queremos ser ministros integrantes para o qual tudo tem início com os ensinamentos e voltar constantemente a Meixo Sama. Bom, o último ponto do prólogo, chamado Para sermos utilizados no processo do programa divino que está em marcha. Neste momento de grande transição no mundo, como o Meixo Sama pretenderá nos utilizar. Gostaríamos de captar os desejos do Meixo Sama que promove o processo do programa divino através da leitura de ensinamentos que esteja em sintonia com ele, Meixo Sama. Somos fortemente estimulados a sermos úteis à sua obra, que se desenvolve, contando com a permissão de cumprir até o fim a missão delegada a cada um de nós. Então, o prólogo, praticamente lemos o prólogo todo. Só deixamos um item, que é aquela chegada da época de desenvolver, a construção do templo cômico e amor abranche, são os eixos do processo do plano municipal. Então, vamos para o capítulo 1. O capítulo 1, ele tem, pelo menos assim, olhando, ele tem uns 8, 7, 8, uns 9 itens. E nós vamos só pegar 2 itens só. O primeiro, que é o novo líder, é aquele que vive para Meixo Sama. Olha só, o novo líder é aquele que vive para Meixo Sama. Não é para Kyosho Sama, vive para Meixo Sama. E ele tem uma conclusão. E nessa conclusão, ele fala o seguinte. Vamos ler só esse ponto só. Conscientizar-se da missão afinidade com Meixo Sama. Eu já falei, eu tenho afinidade com Meixo Sama. Não precisa falar muita coisa. O que ele fala entra na minha massa de sangue, eu aceito aquilo, que é afinidade. Né? Quando entrarmos em contato pela primeira vez com a força dos ensinamentos, o que imaginamos ou pensamos? Será que não nos sentimos atraídos pela maravilha do Jorei ou pelo curioso poder dos ensinamentos? Será que não houve uma experiência que nos levou a ficar encantados com Meixo Sama? Ao pensar que existe ao nosso redor pessoas que, por mais que expliquemos sobre Meixo Sama, não conseguem entender, podemos afirmar que deve haver algo misterioso que está se interpondo na relação existente entre Meixo Sama e cada um de nós. Isso é o capítulo 1, eu só destacaria esse. O capítulo 2, né? Vamos lá. Capítulo 2, que é sobre a questão da divindade de Meixo Sama e o processo do programa divino. Vou falar sobre 3 pontos. Sobre a divindade, a divina administração de Meixo Sama, que eu vou focar na questão da destruição, e a ideologia Isonomê, princípio imparcial, doravante liderará o mundo. Então vamos lá, começar. Capítulo 2, a divindade de Meixo Sama e o processo do programa divino. Vamos falar sobre a divindade. Meixo Sama, como salvador da humanidade, realiza a divina administração da construção do paraíso terrestre, mesmo após a sua ascensão, utilizando a igreja como seu instrumento. A missão de maior importância delegada a nós é de sermos utilizadas realmente como seu instrumento. Para corresponder a esta missão, é imprescindível que leiamos com afinco os ensinamentos e compreendamos profundamente a divindade de Meixo Sama. O outro item, vamos falar sobre a questão do concretizador, que é o Meixo Sama, da criação da verdadeira civilização.
A unificação da igreja foi a própria vontade de Meixo Sama. Concretizador, Meixo Sama foi o concretizador da criação da verdadeira civilização. Então, vamos falar sobre a unificação da igreja, foi a própria vontade de Meixo Sama. Gostaríamos de aqui referirmos à unificação da igreja por sua relação existente com a busca da divindade de Meixo Sama. Meixo Sama publicou a sua concepção sobre a unificação. Ele não conseguiu fazer, mas ele publicou em 1951. Mas, considerando que a época ainda era prematura, acabou por renunciar à sua realização. Só foi feita 30 anos depois, quando já estava morto. Após a sua ascensão, a igreja se viu várias vezes em iminente perigo de extinção. As dificuldades foram incalculáveis, existindo até a época em que houve diminuição das atividades de fusão e segregação de uma parte da igreja. Naquela época, apesar da evolução do tempo, como a organização das igrejas havia continuado com as atividades de fusão da mesma forma de quando foram instituídas, na fase das confusões de pós-guerra. Começaram a surgir inúmeros problemas nessa organização, que era a base da difusão da nossa instituição. O desenvolvimento das atividades voltadas para fora, a fim de salvar a humanidade, foi se enfraquecendo em consequência de diversos fatos, tais como o falecimento por doença do responsável de algumas igrejas e serem outras igrejas por demais pequenas. A atenção de todos ficou voltada exclusivamente para o seu interior, sendo adotado um sistema de resguardo próprio. Se não houver viabilidade e progresso na igreja, também não haverá progresso para a sede da igreja, que é seu corpo principal. Mesmo que empenhasse nas dedicações que fosse a verdadeira missão dos dirigentes criados por Meixo Sama, existiam casos de degeneração da fé para uma fé individualista. Apesar do uso do nome Igreja Messiânica Mundial, as igrejas passaram a atuar segundo diretrizes criadas pelo responsável de cada igreja, transformando o sistema de centralização na sede geral para a centralização nas próprias igrejas. Com a maquinação daquele assessor que eu falei naquela ocasião, que intentava uma atuação arbitrária, aproveitando-se dessa situação, surgiu o grande perigo, tanto no tocante ao trono de Kyosho, como em relação à própria existência da instituição. A oposição entre o corpo diretivo e o assessor, no que se refere à administração da igreja, foi gradativamente tomando proporções inquietantes. Com o passar dos dias, entre os superiores diretores da igreja, foram crescendo severas críticas ao assessor e o movimento para sua exclusão. Nós já falamos sobre isso, né? Essa foi a época em que se deu o grande passo para a unificação. Apesar que teve esse problema com o assessor, mas aí o pessoal conseguiu se unir. Apesar da existência de uma intensa oposição externa, conseguiu-se concretizar a unificação e, com uma forte união, foram dados espaço para a execução ativa do estabelecimento de um sistema de fé e sistema administrativo centralizado no solo sagrado. Realizaram-se reuniões e aprimoramentos e, contando com a unanimidade de todos os dirigentes responsáveis das igrejas, resolveu-se que cada igreja seria incorporada completamente ao grupo global chamado, então, de Igreja Messiânica Mundial. Com isso, a igreja não só conseguiu ativar a fé, como também passou a conseguir realizar uma após outra as metas planejadas, tais como aprimoramento, instalações para difusão, etc, etc, etc. Sobre essas circunstâncias, conseguindo vencer milagrosamente uma situação crucial de grande perigo, após 17 anos da ascensão de Meixo Sama, em 1972, finalmente a igreja concretizou sua unificação. E que significado encerra essa unificação? Mesmo enfrentando vários problemas difíceis, as pessoas se levantaram acreditando em Meixo Sama. E dentro do processo de revolução em busca da sua divindade, tendo como base a sua concepção, nasceu a unificação. Portanto, significa que este foi o propósito do próprio Meixo Sama. Este é um fator de extrema importância quando pensamos nos passos dados pela igreja após a ascensão de Meixo Sama. Mas, em meio a tudo isso, existia um grupo que fora contra a unificação. Os elementos desse grupo é que constituem a causa do atual conflito.
Eles estão afastados dos propósitos do Meixo Sama e levaram a igreja à confusão, desenvolvendo atividades destrutivas e articulando planos para legitimar as suas atitudes. Afirma que estão agindo de acordo com o ensinamento do Meixo Sama, mas isso não passa de uma grande mentira. Não se encontra nenhum ensinamento em que conste a formação de um grupo centralizado em elementos reacionários ou tomada de posse do templo messiânico utilizando-se de violência. Como podem ver claramente, através desses fatos, é de máxima importância voltarmos sempre ao ponto de origem de nossa fé, que é Meixo Sama. Agora gostaria de falar sobre o processo do programa divino realizado por Meixo Sama. Então, ela entra no segundo ponto, no segundo capítulo, que é dividido em duas partes, a divindade e a divina administração de Meixo Sama. Então, eu vou falar sobre a questão da divindade, nós já falamos, né? Acabamos de falar. Vamos falar, então, sobre a questão da divina administração de Meixo Sama. Vamos falar sobre a destruição. Depois a gente fala sobre a desintegração da União Soviética. Depois a ideologia isonomia. Bom, sobre a destruição. A destruição explanada por Meixo Sama significa o acerto de contas do mundo da noite, da civilização material. E ela tem aparecido de várias formas à nossa frente. A contaminação do meio ambiente e a destruição da natureza numa escala mundial, as confusões políticas e econômicas, a desintegração do comunismo na Europa Oriental e a União Soviética, o início da guerra no Golfo Pérsico, a intensificação dos conflitos regionais e entre os povos, os sérios problemas da fome na Ásia e na África, os problemas populacionais de refugiados, o aparecimento de doenças difíceis e estranhas como a AIDS e a síndrome da estafa crônica, os problemas com drogas, o declínio de que é a lógica, a destruição do lar, etc, etc, etc. Enfim, são montanhas de problemas a ponto de não ser errado dizer que o mundo atual apresenta o próprio aspecto do fim do mundo. Então, essa civilização materialista, lembra que Meixo Sama vai construir levando em conta a civilização material, mas o que não prestar, ele vai jogar fora. Sobre a desintegração da União Soviética, do comunismo, foi um ponto que já foi falado, eu vou passar batido nisso aí. Vamos falar sobre a ideologia isonomia, que é o princípio parcial, que doravante vai liderar o mundo. Então, qual será essa nova ideologia? Não se trata de comunismo, nem tampouco de socialismo, capitalismo ou democracia. Mas será uma ideologia cultural elevada que não tende nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, ao qual chamamos de ideologia isonomia. Esta ideologia doravante liderará o mundo e é a manifestação de uma profunda administração de Deus. E sendo ela algo decisivo, por mais que queiramos ou deixamos de querer, certamente se concretizará. Isto é, será concretizado o paraíso terrestre, um mundo eternamente isento de doença, miséria e conflito, que é o lema da nossa igreja. Foi escrito em 53, 29 de abril. E fala mais, dizendo o seguinte: a ideologia isonomia é uma ideologia baseada na existência de Deus, onde o vertical e o horizontal se unem, fundamentada na ciência espiritualista. Estamos atualmente promovendo inúmeras atividades, tais como agricultura natural, alimentação natural, atividades artísticas, sanguetes, medicina japonesa, jorei, além das de proteção do meio ambiente, do globo terrestre, tendo como eixo a construção do termo corpo, e vai por aí afora. Esses movimentos são todos baseados na ideologia isonomia, indicada por Meixo Sama, e tem como meta a criação da verdadeira civilização. É com a ampliação cada vez maior desses movimentos no mundo que se fará mais próxima à concretização do paraíso terrestre. Esta é a maneira com que Meixo Sama indica a salvação e a sua perspectiva na situação de crise em que o mundo se encontra. Significa que ele traça o retrato da criação da verdadeira civilização almejada para o século XXI, como uma premissa da destruição que acompanha a transição da noite para o dia. Fundamentando-nos nesse ponto, vamos agora nos referir à construção. Aí entramos no último capítulo. É o capítulo chamado Como servir a Meixo Sama? Como servir a Meixo Sama na sua manifestação do poder divino.
Então aí nós vamos falar, eu acho que apenas sobre 2 pontos. A gente pode passar até meio batido isso aqui. Vamos lá ver. Nós falamos sobre o sol sagrado, primordial e espiritual de Aracone. Aí ele fala sobre a respeito da imagem da luz divina. Porque no fundo ele está dizendo o seguinte: a bola de luz que eu tenho, a imagem da luz divina, o recado, tudo isso aí vem de mim, né? Da luz que eu consigo captar lá das manchas solares, lembra? Também o solo sagrado, fica tudo ligado, né? E ele fala a respeito da foto dele, que é a coisa mais importante que tem. Essa é uma questão que é meio complicada, porque você vê lá no altar aí, tá vendo, né? Tá vendo? Porque, por um lado, entre uma foto e uma caligrafia, quem é mais, vamos dizer, espiritual, mais abstrato, realmente é a caligrafia, não é a foto, né? Mas acontece que quem fez a caligrafia foi esse que está na foto, entendeu? Agora, é claro que houve aquela questão que a Nidai Sama veio e colocou mais escrito do próprio punho dela. Aí, eu não sei. Vai ficar aquela confusão de sempre. Você pensou se algum dia esse quarto que hoje o Sama resolve escrever nosso Oricari, a palavra luz, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo aqui, aí como é que vai ser? A gente vai dizer, não, mas hoje o nosso Sama não escreve mais. Claro, já faleceu, mas ele deixou. E a pessoa vai tirando, vamos chamar essa palavra assim, como se fosse uma xerox, e vai botando ali. Tá certo? Mas o problema é esse. Quem é que tem a força, cara? Ah, não, mas aí eles falam, não, que o Osho-sama, ele está assim com o Meixo-sama. Aí que é o problema. Quando você faz que está assim, daqui a pouco ele está assim, mas ele está acima, daqui a pouco ele está acima. Então essa questão aí, eu acho que eu toquei, quando eles falam essa questão chamada Manual do Novo Líder que Vive para Meixo-sama, né? Isso aqui, é claro, é um livro que tem várias páginas e tal, né? Não é para... Então, é um livro. Eu abordei alguns pontos, alguns já que eu já tinha abordado antes e tal, mas eu espero ter dado um retrato disso aí, voltando de novo à questão que a Torô tem colocado, a questão que eu acho que hoje, por um certo ângulo, é o que está vigorando, né? Existe os rebeldes, o chamado rebelde, que continuaram lá com o Sama e tal. Então, essa questão, eu vou informar vocês que eu acabei de... Lembra que são 140 livros, aqueles daqui? Isso daqui? Tudo isso aqui são 140 livros. Eu acabei hoje. E tudo e tal, e aproveitei apenas 36. Imagina se você soubesse falar japonês. Japonês. É rapidinho. Rápido. Desses 36, é claro que tem mais do que 36, porque tem alguns que eu fiz, juntei um com o outro e tal. Tem uns 40 e pouco, no máximo 50, quer dizer. Então, é um terço. Um terço do que está aí, eu aproveitei. Mas eu vou aproveitar na semana que vem, vou fazer um dia, já que eu não fiz uma introdução disso, que eu não tinha acabado de ler. Eu comecei o curso, nem me lembro com quantos livros, acho que era pouco. E fui fazendo, acho que tem 3, 4. Em um mês eu acho que eu acabei de fazer, quer dizer. Então agora eu vou dar uma introdução falando desses 36 livros e tal, e as pessoas me fazem pergunta e tal,
para ver. Né? É uma pena que eu não posso jogar o livro antes para a pessoa ler, o livro não, o sumário que eu fiz, né? Para a gente só discutir aqui, em vez de eu ficar lendo. Mas acontece, quem é que vai digitar? Entendeu qual é o problema? Eu não vou, né? Você vê, a pessoa, aqui não sei quantas folhas teve, Mais 10, não. mas 10 folhas no máximo, né? Então, exatamente 9 até. 9 folhas, não é digitar 9 folhas. Daqui a pouco tem uns que tem muito mais do que isso. Então, incomodando. A minha ideia é de dar um retrato do que a gente tem, exceto aqueles que têm os livros, como é que é, os livros básicos, né? Não, os livros As originais, fontes, os originais. Então, a gente que não tem, ficamos submetidos a essas 11 comunidades messiânicas que escreveram o que quiseram, pegaram o que quiseram, colaram um do outro. Então, é esse negócio, cristão. Mas eu vou passar isso aí para vocês. Acho que assim, em 36 partes, eu vou dar uma ideia geral do que existe, a menos dos que têm as fontes. Quando eu falo que existe, não é só no Brasil, não. Eu peguei coisas que são de outros países, tal, né? Do Japão e tal. Então, dei um retrato, vou dar um retrato. Vou falar até sobre salmos, sobre poesias, entendeu? Então, vou falar sobre tudo. Tá? Perguntas? por enquanto não. Amanhã a gente vamos dar uma encerrada na introdução Do Homo sapiens do Homo sapiens ao Homo Deus. E não esqueça que eu programei e coloquei que às 3 horas da tarde, domingo, um negócio que vai se tirar logo, né? eu vou botar aquilo ali, a pessoa entra, clica ali em cima, entra e eu tiro depois. Quer dizer, quem não viu, não verá. Porque é um Perderá. texto. Porque eu tenho falado com o João, estive colocando aí, essa reforma da Previdência, ela poderia ser bom desde que não tenha privilégio. Sem privilégio não dá certo. Quem vai estourar na minha mão, pô. Vai estourar na sua. Privilégio. Hein? Com privilégio vai não dá estourar. certo. Você falou sem privilégio. Com privilégio vai estourar na minha mão, pô. Vai estourar na tua, tá me vendo aí, deve ser. Olha, você já é aposentado e ainda paga Pago Previdência? 11%, ainda quer 11%. passar para 14%. Meu pai dizia que ele pagava a Previdência para morar no céu. No céu, cara. Pô. Então, quer dizer, vai deixar ele fora o militar? Eu estou falando isso aí, eu tenho escrito isso tudo aí, está tudo escrito. Mas isso é apenas um passo. Eu fico assim, né? O pessoal ligado a mercado, eles não tem muita preocupação. Então, eu resolvi botar o que é a metade do problema brasileiro. Previdência é um quarto do problema brasileiro. A metade do problema brasileiro é a dívida pública. Então é isso, eu vou botar um documentário para vocês assistirem. Quando acabar o documentário, eu entro e aí a gente pode fazer um debate sobre isso. A minha ideia é conscientizar as pessoas que não estão bem conscientizadas às 3 horas da tarde de domingo. Para as pessoas ficarem conscientes que ninguém toca nesse problema, que é um osso duro de roer, mas teve países que trataram desse assunto. Isso é que é importante. Dá para fazer? Dá. Precisa ter peito. Não vejo Bolsonaro, esses militares com peito para fazer isso, não. Isso é necessário fazer. Aqueles do passado, aqueles não tinham peito nenhum, só alimentaram a elite, e ficar falando de elite, eles é que eram misturados, assim, juntinho, Lula, aquela porcariada toda de PT, sindicalista.
Aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali. Não fizeram reforma da Previdência, não fizeram nada. Não fizeram nada. Só roubaram. Bom, tem alguma coisa? Não. Então, amanhã, no mesmo horário, 7 horas da noite, já vou até começar logo, talvez, com um texto de medição para você sentir qual é o problema. Né? Mas amanhã, 7 horas da noite, eu dou Homo sapiens ao Homo Deus. Homo sapiens Fechar a ao Homo Deus. introdução. Isso, fechar a introdução. Tá bom? Até a próxima. Vamos lá.